Olá, queridos estudantes do oitavo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor L e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês em mais um conteúdo de educação religiosa para que possamos agora aprender mais e alicerçar mais o nosso conhecimento sobre a temática em si. E agora a pergunta: você se sente livre? Você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa responsável? Será que você é livre e responsável? Isso mesmo, nossa aulinha vocês vão saber agora o que é liberdade e responsabilidade, gente. Então, temos que usar a nossa liberdade com o quê? Responsabilidade, inclusive nas manifestações religiosas. Como isso, professor? Posso ter minha religião, mas eu tenho que respeitar a do outro. O outro não tem religião, tem que respeitar. O outro tem religião, tem que respeitar. É nesse patamar de respeito que as pessoas vão trazendo para si. E aí, liberdade? Você é livre? Você é responsável? Responda agora. Manda aí para nós. Você mesmo está aí no sofá, está aí na sala, está aí na cadeira com o seu tablet, com o seu celular, lá no seu PC, no seu computador, não é verdade? Deixa o game de lado e venha. Venha para o meio dessa aula. Vamos lá, continuando com a nossa aulinha. Olha aí. Liberdade e responsabilidade. Duas palavras que andam juntas. Não se separam. Eu tenho que usar essa aqui com esta. Tá? E dentro dessa aula vamos ver o que é liberdade e libertinagem. Mas elas não são iguais? Será? O que é liberdade e o que é libertinagem? Olha só, gente. Olha aí, ó, o que significa isso? Vamos ver? Olha lá, pessoa livre. Vamos adentrar aí nesse meio dessa aula aí. Olha aí. Vamos lá? A pessoa livre, ó. Você está aí, né? Um aspecto lá no campo, debaixo das árvores, ou na rede, na cadeira. Abre os braços assim, vai lá, pratica. Respira. Esse ar, né, de liberdade. Nossa, respirar é tão bom. Né? Quão ruim uma pessoa não poder respirar, não ter essa liberdade, ser livre, né? Como diz o ditado, livre para voar, né? Alguns textos que diz: a liberdade que faz a felicidade é alicerçada em quê? Na verdade e principalmente na responsabilidade. Essa moça aqui tem muita liberdade, ó, ela está professando, assim como eu, mas alicerçar é construir a sua liberdade numa responsabilidade, tá? Eu não posso, por exemplo, fazer algo sem responsabilidade, porque as consequências, todas as decisões que tomamos, elas terão consequências boas ou ruins na vida, todas mesmo, tudo que nós decidimos. Se eu decidir respeitar meus pais, terá consequências boas. Se eu decidir respeitar os professores, haverá consequências boas. Ao contrário disso, as consequências serão ruins, não é verdade? Ou seja, eu tomei a minha liberdade de respeitar com responsabilidade. Fora disso, é loucura, libertinagem, né? Aí, ó, o que será a relação liberdade e libertinagem? A irresponsabilidade é preciso que vai gerar a dor. Ela gera dor, a irresponsabilidade e a libertinagem. Sofrimento e lágrimas. Não queira, né, experimentar, e é muito, né, acreditar, aprender com os outros, né, os erros dos outros. Ou seja, só porque eu estou na minha idade, o outro fez aquilo, nossa, é ótimo, vou fazer também, mas eu não analisei se é bom ou ruim. Eu tenho que pensar, refletir sobre aquilo. O cara fez aquilo, achei legal, mas não vou não, porque não é bom fazer aquilo. É muito melhor aprender, né, com o erro dos outros. Abra os olhos, né, e tenha coragem de ver. O rapaz lá, por exemplo, xingou a professora, todo mundo riu. Xingou os pais, todo mundo deu aquele sorriso. Mas eu não achei bom aquilo. Eu vou dizer que não é. Ou seja, ele usou a libertinagem para fazer o que é errado. Se ele usar a liberdade com responsabilidade, ele vai dar elogios aos professores, né? Respeitar. Então é nesse aspecto. Vamos lá, continuando com o texto, olha aí.
Por isso que eu perguntei para você, você é livre? Por exemplo, nós seres humanos somos diferentes. Olha só, né? O desenho já diz. Temos as nossas diferenças uns dos outros. Ainda que existam pessoas bem parecidas fisicamente e mentalmente, cada um guarda a sua cota de ser único. Gente, cada um é um ser único, tá? Olha aqui. Cada pessoa no mundo, ela é única, né? Tem seu ser, a sua essência em si. Segundo Aristóteles, na filosofia, nós somos um ato em potência. O que é isso? Nós somos um ser em transformações. Por exemplo, o professor Hélio era criança, adolescente, aí da idade de vocês, na verdade, 15, 14, 16, 18. Aí hoje já estou aqui maduro, né? Tenho minha idade avançada. Ou seja, mas não perdi minha essência de Hélio. Ainda continuo Hélio. Então é o meu ser, né? A minha essência. Único, tá? Se você é gêmeos, né? As pessoas às vezes parecidas demais, gêmeas, mas elas têm algumas características diferentes. O ser dela, o íntimo dela, né? A privacidade. Ela é diferente do outro. Tem a forma de pensar, de agir, de refletir, de tomar decisões, etc. É muito interessante. Somos iguais, né? Seres humanos, mas temos as nossas diferenças. Somos subjetivos. Subjetivo é único, né? Eu aqui, o professor Hélio, o professor Luciano, né? Os demais aqui do estúdio. Então, cada um tem sua essência especial, específica de cada um. Chama-se subjetividade de cada um. Geral, universal é de todos, mas subjetivo é de único de cada um. Então, continuando a lei, vamos entender mais um pouco a lei. Partindo desses pressupostos, dessa ideia que colocamos aqui, é forçoso concluir que cada pessoa pensa diferente. Claro, não é verdade? Cada um tem seus aspectos, né, individuais. Eu posso até concordar com a ideia do outro, mas de maneira diferente. Se você verificar ao longo da história, vão perceber que muitos fatos históricos, muitos escritores históricos, escreveram algo, né, às vezes com um pensamento parecido, mas de forma diferente. Às vezes, esse globo aqui, cada um está vendo, né? Uma obra de arte, vamos supor que é uma obra de arte. Cada um vê ela diferente, vê os aspectos, vê a linha, vê a cor, percebe onde ela está alicerçada ali, né? Então, cada um vai dizendo isso. Dentro de uma obra de arte, você tem várias opiniões, ok? Continuando, olha aí. Mas, se por um lado temos a nossa própria visão, cada um, e compreensão das coisas, por outro lado, isto não significa dizer que cada um tem a sua razão, a sua verdade, no sentido da verdade única, universal, né? Tem verdades que são universal, tá? Da verdadeira. Se cada um tem sua verdade, gente, como é que vai ficar o mundo? Né? Exemplo, eu tenho minha verdade, eu vou chegar e aplicar na outra pessoa que tem a verdade dela. Como é que vai ficar esse emaranhado, né? Vai criar um nó. Por isso que as pessoas se conflituam, né? Você não já teve, né, esse desafeto com alguém? Então, por quê? Você quer impor a sua verdade sobre ela. Por que eu não crio um diálogo? Por que eu não, né, jogo lá uma outra questão para a gente dialogar e chegar numa conclusão? Vamos concluir uma verdade paralela de nós dois. Essa questão de eu ter a minha essência própria não significa que a minha verdade é universal, não. Tá? Então, é nesse sentido. Então, ele alerta para esse ponto. Temos a essência objetiva, né, subjetiva, mas a verdade, ela não é universal, única, tá? Tem outras, né, pessoas que pensam. Há pessoas que insistem em dizer que são livres, Muitos dizem que são livres. E que ninguém tem o direito de intervir em sua liberdade. Nossa, qual, né, situação é essa? Vamos adentrar aí nesse meio. Vamos lá para essa aulinha, olha aí. Imagine, né, você está ali, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Será que você é livre mesmo? Vamos analisar um fato, Você é tão livre e não vai para a escola hoje. Só que a sua liberdade não te dá direito de você não levar uma falta. Ou seja, você não indo para a escola
afetou lá o ambiente escolar, a sua falta, eles sentiram a sua falta. E você levou um pontinho negativo lá, um conteúdo. Ou seja, você é livre, né? E ninguém tem direito de tirar sua liberdade, né? Tem pessoas que pensam assim, poxa, mas eu tenho um compromisso. Olha, o compromisso está aí. Liberdade com responsabilidade e compromisso. Outro exemplo, vamos lá? Vamos a outro exemplo? Por exemplo, ó, eu estou trabalhando numa empresa. Eu sou livre, ninguém pode tirar minha liberdade. Ninguém, tá aí o texto. Só que eu sou livre para não ir trabalhar. Porém, eu não sou livre para deixar de ganhar meu salário. Não é verdade? Porque eu tenho minha liberdade, você tem a sua. E eu não sou livre. Eu estou aqui, né? Eu não sou livre, mas a minha liberdade se limita. Por quê? O patrão tirou meu salário porque eu não fui trabalhar. Mas eu sou livre, eu posso ir no dia que eu quiser trabalhar. Não, não é isso, tá? A nossa liberdade, temos que ter algumas questões de responsabilidade. Somos livres para tudo. Por exemplo, eu sou livre para cometer algo que não é bom na sociedade, um crime. Só que eu não sou livre para mim não ficar preso. Eu não tenho essa liberdade de escolha. Eu cometi um crime. A penalidade da lei, ela diz, ó, quem cometer tal crime vai ter penalidades, ficar recluso. Eu tenho minha liberdade de escolher fazer o crime, mas eu não tenho liberdade de escolha de ficar livre ou preso. Vou cumprir a pena, por quê? Ou seja, na lógica, usei minha liberdade sem responsabilidade e perdi minha liberdade. Fiquei preso, não é verdade? Então analise bem antes de tomar uma decisão. Porque toda decisão, como já falei, tem uma consequência, boa ou ruim, para o bem ou para o mal, que afetará você e os outros em sua volta. Se eu decidir ser pessoa má, minha família vai sofrer também, além de mim, né? Mesmo que eu tenha prazer de fazer isso. Porém, por exemplo, uma pessoa tem liberdade para tomar veneno, mas não tem liberdade para não morrer. Escolher, porque tem alguns venenos que matam, né? Então é um exemplo só, por favor, não façam isso em casa. Então é um exemplo que eu estou dando, tá? A liberdade em si, como diz o texto, olha lá. Se eu tenho liberdade, sou livre, ninguém tem o direito de intervir em sua liberdade. Gente, por favor, essa liberdade tem que acompanhar o quê? A responsabilidade. Porque senão eu vou ter uma liberdade ruim, tá? Então não adianta você ter essa liberdade para perdê-la, no caso da prisão, né? Ou etc. Se eu não for na escola, falta. Se eu não for trabalhar, fico sem salário. Então, e aí? Sou livre ou não sou? Questionamento, né? Vamos analisar. Rondônia tem tudo, ó. Esse texto aqui, lá da cultura, né? Onde vocês podem fazer o turismo em Rondônia, mas muito legal. A primeira coisa que aprendemos na vida, ó, é que a liberdade não se confunde com o quê? Com a possibilidade de fazer tudo aquilo que nos apetece, né? Que nos pertence. Gente, a questão ética, ó. Há umas estudiosos que dizem assim, a ética. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Inclusive na Bíblia, Paulo, o apóstolo, né, em Coríntios, vai dizer: faço aquilo que não quero e não consigo fazer aquilo que quero. Uma briga, né, espiritual da pessoa. Então a ética é nesse sentido. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Ele falou isso, tem lá, pode ler. Na questão religiosa. Vamos lá para o texto, leia. Então aqui vai dizer, a primeira coisa que temos que dizer, ó, liberdade, né, não se confunde com a possibilidade de fazer tudo. Imagine, né, um filho de 16 anos, 15, pediu para o pai para ir para uma festa. Aí foi de trem, né? Aí a estrada de ferro, Madeira, Mamoré. Aí, vamos dizer que ele tem 15 anos. O pai não deixou. Aí, ou seja, a liberdade dele se limitou com o apoio do pai, tá? Pai ou mãe. O pai percebeu que ele não tem a idade amadurecida para isso. Ou seja, ele não tem a possibilidade de fazer tudo o que quer, tá? O que é liberdade nesse sentido? Na verdade, muitos, em nome da liberdade, praticam o quê? A libertinagem. Se esse filho praticar libertinagem, ele vai fugir e
para a festa de fugido, né? Escondido dos pais. Tá aqui, ó. Assim como o trem tem a liberdade de ir, porém há a responsabilidade do guia. Ele vai ter que ter a responsabilidade de colocar o combustível, etc. Então o nosso estado ele tem tudo, né? Rondônia tem tudo para você usar com liberdade, tá? Rondônia tem lazer, você vai usar com liberdade. Rondônia tem exercício físico, esporte. Rondônia tem espaços públicos para você usar com liberdade e responsabilidade. Rondônia tem agricultura para você trabalhar com liberdade. Rondônia tem educação, escolas para você estudar com liberdade. Rondônia tem, como diz o slogan, tudo, mas desde que seja usada a liberdade com responsabilidade, ok? Continuando, olha lá. A liberdade em si, ela consiste no direito de se movimentar livremente, de se comportar segundo a sua própria vontade, tá aqui, ó. Partindo do princípio de que esse comportamento não influencia o quê? Negativamente outra pessoa. Eu sou livre, mas se afetar outras pessoas, não é liberdade, tá? Para a filosofia, olha aqui, ó, a liberdade é a independência, é a autonomia e espontaneidade do ser humano. Então, no âmbito da filosofia. Gente, livre é aquele que usa a liberdade sem afetar o outro, com responsabilidade, ok? Agora, a libertinagem, ó, é fruto de um uso errado da liberdade. Gente, ó, libertinagem já está dizendo que é errado. Porque demonstra irresponsabilidade, que pode ser prejudicar, né? Pode prejudicar não só a própria pessoa, mas outras também. Que age com libertinagem revela não se importar com as consequências que o comportamento pode trazer. Então, libertinagem, né, e liberdade são... Vamos adentrar nessa aula aí, vamos lá, olha aí. Vamos lá, olha aí. Gente, tá aqui. A pessoa é livre, aí ela confunde, age com libertinagem. A libertinagem, ela afeta ele em si e o outro. Tá? Se eu for de respeitar os pais, fugir. Meu pai não deixou eu ir para a festa, eu vou ficar em casa, tem que respeitar. Aí eu vou e fujo, libertinagem, libertino. Então é nesse sentido, eu não posso confundir, eu posso fazer o que quero. Não. Os pais, quando a pessoa casa, ela tem a vida regrada, elas são livres, mas respeitando o outro, que é o esposo e o marido. Ele não pode o esposo fazer o que quer, e a esposa também não pode fazer o que quer. E quando vem os filhos, aí que a liberdade e a responsabilidade aumenta. Porque existe uma terceira pessoa que eu devo educá-la, trazer, falar o que é bom, para prepará-la para a sociedade, influenciar em algum tipo de religião, etc. Então é nesse sentido, a libertinagem é um ato contra a regra, você vai contra as regras que estão impostas ali, para praticar a sua suposta e imaginária liberdade, mas não é isso. Eu não posso fazer o que quero, principalmente afetar o outro, tá? Em nome da liberdade. Isso é quê? Isso mesmo, libertinagem, tá? Fazer coisa errada. Vamos lá, continuando, olha aí. Se você faz algo errado, tá aqui, vamos adentrar nessa aula. Olha aí. Se você faz algo errado, tá aqui o juiz, ó, ele vai te dar cartão vermelho. Você vai sair, né? Cartão vermelho para ele. Por quê? Em muitos casos, a libertinagem é traduzida por uma ausência de regras. Se o jogador recusar algum tipo de regra dentro do jogo, ele é expulso dali, se ele derrubar ou bater em alguém. Desta forma, alguém que bebe e depois dirige é um exemplo de alguém que a atitude evidencia libertinagem, pois está colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Além no futebol existem regras na direção também. Imagina eu dirigindo, né? Tá ali os jogadores. Eu já vejo muitos vídeos de pessoas atropelando os outros na rua. Então você vai ter cartão vermelho. Por quê? Usou a liberdade de forma errada e de maneira libertina. Então, cartão vermelho para aquele que faz o que é errado, tá? Vamos lá, continuando, olha aí. Então é preciso que distinguir entre liberdade e liberdade, tem que trazer, tá? Saber essa diferença, distinguir a diferença
entre ser livre e ser libertino. Liberdade sem compromisso com a verdade e com a responsabilidade. Torna-se o quê? Libertinagem, tá? Tá aqui, ó, a libertinagem. Pesa, né? A liberdade, ó. Você infligiu a liberdade. Tá livre, tá tranquilo. Para realmente sermos livres, devemos amar e devemos amar algo que mereça ser amado. Só então nos será possível comprometer-se livremente. E todos os compromissos de amor, porque necessidade essencial do amor é comprometer-se com a pessoa amada. Gente, o amor é querer o bem do outro, tá? Não é dizer que você fez algo errado por amor. Então, temos atividade aí sobre liberdade e libertinagem. Aprenda a distinção, a saber a diferença, ok? Então, seja uma pessoa livre com responsabilidade. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.